Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4 de janeiro de 2025, rodadinha bem completa dessa NBA, que tá muito complicada, NBA equilibrada nessa temporada, mas a gente tá sempre aqui se baseando em números e estatísticas, porque no médio e longo prazo a gente sempre vai ser lucrativo. Vamos trazer aqui para vocês as melhores informações e tips pro dia de hoje. As melhores odds estão lá no nosso grupo VIP, contato aqui do lado, nosso grupo gratuito e bônus de até 100% na BetWinner, você encontra no link na descrição, além do nosso canal de cortes. Segue a gente lá no Instagram, @cesta de trade. Meta de 150 likes para esses joguinhos, né, de final de semana. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, ativar o sininho e garantir as melhores odds. Mesmo que vocês concordem ou discordem de tudo que a gente está falando, não tem nenhum problema. O importante é ter uma segunda opinião. Comentar aqui embaixo quais são seus palpites preferidos do dia. Vai ajudar todo mundo e a gente a desenvolver cada vez mais o nosso trabalho. O nosso grupo VIP é o mais completo do mundo, com o melhor custo-benefício, apenas R$50. Você garante guias, e-books, tips exclusivas todos os dias, as melhores formas de explorar contra e a favor de cada uma das franquias da NBA no nosso guia NBA Bet 24/25, além de guias de como apostar em bolas de 3, como apostar em diversos outros mercados e vídeos exclusivos que a gente lança para quem quer se desenvolver como apostador, como tipster lá. Mais do que passar tips diários, a gente busca ensinar vocês a encontrar os melhores tips, usar as melhores ferramentas disponibilizadas totalmente gratuito para vocês. E por fim, tem também o nosso guia, né, ali da semana, o nosso radar Sexta de Trade com os melhores tipos de jogadores para você explorar, ficar de olho, marcar no seu calendário favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under e muito mais. É tanto conteúdo, tem uns até que eu esqueço, mas é muita coisa mesmo, tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Vamos começar aqui com o Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. A principal dúvida que a gente tem para essa partida é: Embiid vai jogar ou não? O principal jogador do Philadelphia 76ers pode não estar em quadra. A gente sabe que ele não joga partidas de back-to-back. A última partida que ele enfrentou foi o Warriors na virada da madrugada do dia 2 para o dia 3. Então a gente tem ele como dúvida para hoje. Então a gente vai trazer aqui para vocês dois caminhos. Caso o Joel Embiid jogue, a gente vai trabalhar ali com a pontuação dele. A gente sabe que o Brooklyn Nets é um time chato, que dá trabalho, mas o Joel Embiid tem muito volume. A gente trabalharia aqui com over, né, desculpa, na pontuação baixa dele acima de 22,5 pontos. Caso ele não jogue, a gente vai trabalhar com o handicap positivo do Brooklyn Nets. É um time que gosta de cobrir handicaps. E como o Philadelphia 76ers não é um time tão seguro, principalmente seu Embiid, eu iria de handicap de mais 15,5 dos Nets. Mas vamos trabalhar aqui com a possibilidade do Embiid jogar. Vamos aqui na pontuação dele, ele vai ter muito volume. A defesa do Brooklyn Nets é uma das piores da NBA. E aqui a gente faria uma duplinha aqui com a pontuação do Phoenix Suns. Então vamos aqui na linha do Phoenix Suns, vamos colocar ali algo que esteja pagando em torno de 20 para eles. E a gente coloca aqui acima de 107,5 pontos do Phoenix. Fechando essa odd em torno de 1,50, mas vocês podem duplar com outras coisas ou podem aumentar essa linha aqui do Phoenix Suns. Fiquem à vontade, se baseiem nas nossas análises para ver se vale a pena ou não. Vamos falar primeiro do Embiid, que enfrenta hoje uma das 10 piores defesas da NBA. Os Nets nesse momento é a 6ª pior defesa da liga. Bom, e como o Joel Embiid pode ferir essa defesa do Brooklyn Nets? Bom, na jogada de poste baixo, eles têm um pior aproveitamento de toda a NBA na hora de defender esse tipo de jogada. Essa jogada é chamada post-up. Quando a gente vai aqui em players, eu vou colocar aqui temporadas anteriores, porque o Embiid ele ficou lesionado muitas vezes nessa temporada, então talvez a gente não tenha um número muito preciso daquilo que ele é capaz. Mas ele sempre foi referência em jogadas de post-up nas outras temporadas, na hora de produzir pontos por jogo. Então se a gente for olhar aqui em média, o Embiid foi o segundo jogador com mais pontos no poste baixo em toda a NBA na temporada passada, pelo menos em relação à média. Na temporada 22-23, ele também ficou entre os dois maiores pontuadores da liga nesse tipo de jogada, e na 21-22 ele também esteve ali entre os 3 melhores, sendo o melhor em pontos por jogo em jogadas desse tipo. A tendência é que ele tenha uma média interessante nessa jogada, nessa temporada, claro, o segundo com maior média. Se a gente for pegar em números brutos, talvez ele não seja tão bom assim, porque ele perdeu muitos jogos, mas ainda é um jogador extremamente interessante. A gente sabe do potencial dele. Se a gente for pegar aqui as últimas 8 partidas que ele fez em que ele jogou mais de 17 minutos, né? Vamos cortar essas daqui porque as duas ele saiu ou machucado ou expulso. Ele teve uma média muito interessante, mesmo com esses dois jogos, 25,6 pontos por jogo, mas ele conseguiu superar os 22,5 pontos em 7 dos últimos 8 jogos, nos quais ele jogou 18 minutos ou mais. A gente sabe que é um jogador de média de mais de 30 minutos, e ele só falhou na última vez aqui contra o Miami Heat, conseguindo superar os 22,5 em sequência, contra Memphis, Chicago
Charlotte Hornets, Boston, Utah, Portland e Golden State Warriors. Então ele conseguiu superar essa marca nos últimos 7 jogos consecutivos, hoje contra um rival muito favorável, com defesa ruim e que defende mal uma das principais jogadas na qual ele é especialista. O mesmo vale aqui para o jogo entre Indiana e Phoenix Suns. O Phoenix Suns tem um encaixe muito interessante hoje contra os Pacers, mesmo jogando fora de casa, e dá para dizer que essa pode ser a melhor zebra da noite. A gente está falando aqui de Indiana Pacers, que é um dos times com pior aproveitamento em defesa de mano a mano em toda a NBA, e se tem uma coisa que esse time do Phoenix Suns tem, é jogadas de mano a mano. Com Kevin Durant, com Devin Booker, com Bradley Beal, entre outros jogadores. É um time que se pode ser criticado por diversas coisas, eles não podem ser criticados pela ausência de um bom mano a mano. E o Indiana Pacers é o quinto pior aproveitamento em defesa de mano a mano na isolation em toda a NBA. Só que se a gente for pegar aqui números em geral, o Indiana Pacers, eles também são dos 10 times mais vazados da liga por 100 posses de bola. Eles também são um time que sofre muitos pontos para jogadores da posição de Kevin Durant, que é o jogador mais talentoso desse Indiana Pacers, desse Phoenix Suns. O Indiana é o segundo time mais vazado para jogadores da posição de Kevin Durant em toda a liga. Quando a gente olha aqui em geral, a gente está falando aqui de um ataque do Phoenix Suns que tem uma boa eficiência. A gente pode observar aqui que eles foram um dos 10 melhores ataques por 100 posses de bola da liga. O Indiana foi uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola. O Indiana também é um time que resolve suas jogadas rápidas. Jogando em casa, eles vão ditar esse ritmo, gastam um pouco o relógio. Resolvendo jogadas rápidas, você acaba cedendo muitas posses de bola por minuto para os seus rivais produzirem bem, mesmo que a eficiência deles não seja das melhores. Eles também são dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre em toda a NBA e sofreram 115,6 pontos de média para os seus rivais nos últimos 20 jogos que fizeram. No último encontro contra o Phoenix Suns, eles sofreram 111 pontos. Agora, pessoal, vamos aqui para a nossa próxima duplinha que a gente vai indicar para vocês. Vamos aqui na pontuação do Minnesota Timberwolves, que enfrenta o Detroit Pistons, que piorou muito defensivamente recentemente. E mais do que isso, é um time que vem de um back-to-back, uma partida consecutiva, podem estar cansados para hoje. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar aqui mais de 105,5 pontos para o Minnesota Timberwolves e vamos explorar outra defesa ruim. Eu sempre falo para vocês que os melhores dias para se apostar é quando você encontra times que são muito frágeis em determinado quesito, e o Utah Jazz é um time muito frágil, com defeitos expostos suficientes para a gente explorar. Então vamos colocar aqui uma boa pontuação do Miami Heat, mais de 107,5 pontos. Léo, gosto dessa linha do Heat, mas não gosto da do Timberwolves. Posso duplar com a do Suns, por exemplo, ou com a do Embiid? Fiquem à vontade, ou se vocês quiserem trabalhar com uma pontuação apenas do Miami Heat ali, pagando uma odd um pouco melhor, mas aumentando seus riscos, é claro, fiquem à vontade também. Só que, na maioria das vezes, você encontra essas linhas que eu indico aqui em torno de 20, pagando em torno de 50 no ao vivo. O mais importante é trabalhar durante o jogo. Mas por que eu acredito nisso? Como eu disse para vocês, o Detroit piorou muito defensivamente, eles sofreram 116 pontos nos últimos 10 jogos que fizeram. Em média, é um time que defensivamente teve um bom momento, mas agora é apenas a 18ª defesa da liga. Quando a gente dá uma olhada aqui nesse último mês de dezembro, para a gente ver a queda que teve a defesa do Detroit, eles foram a terceira pior defesa do mês. E eles também foram um dos 10 times mais rápidos da liga. Eles aumentaram o pace, cederam mais posse de bola por minuto para os seus rivais. Não à toa, eles acabaram sofrendo tantos pontos assim. Hoje eles enfrentam o Minnesota Timberwolves, que não é nenhum exemplo ofensivo, tá? Mas eles têm peças suficientes para produzirem bem com Julius Randle, Anthony Edwards e alguns jogadores que precisam dar uma resposta nada melhor do que hoje, enfrentando um time que vem tão mal na defesa, joga com menos de 24 horas de descanso, e com isso eles podem explorar um pouco mais essa fragilidade defensiva, esse cansaço, para poder pontuarem bem. Do outro lado, a gente tem o Miami Heat contra o Utah Jazz. O Miami Heat é quase um dos 10 melhores ataques da liga, enfrenta o Utah Jazz, que é a pior defesa da NBA por 100 posses de bola, um time que também joga quase entre os 10 maiores ritmos da liga, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para que seus rivais pontuem bem. O Jazz também é um dos piores aproveitamentos em defesa de perímetro, um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, e agora, com o afastamento aí do Jimmy Butler, eu acredito que o Miami Heat, não que eles vão ser melhor, porque não tem como eles serem, mas durante muito tempo, até porque o Jimmy Butler tem minutagem de um titular, eles jogavam ali com um jogador extremamente desinteressado no seu quinteto principal. Agora eles não vão ter esse jogador, e claro, o Jimmy Butler desinteressado é melhor do que vários jogadores interessados do Miami Heat. Pode ser que sim, mas eu acho que em fatores mais coletivos do jogo, não em relação à produção de pontos, porque de fato ele acabou arremessando muito pouco no último jogo contra o Indiana Pacers e ele não estava afim, é simples. Agora, com ele prestes a ser trocado, o Miami Heat deve seguir um caminho com que eles têm de melhor para hoje, para produzirem bem em casa, contra uma defesa
tão frágil igual a do Jazz, que nos últimos 10 jogos sofreu uma incrível média aí de 124,3 pontos por jogo dos seus rivais, mesmo enfrentando ataques lentos, mas que minimamente eram eficientes, mas também sofreram muitos pontos contra ataques que sequer são eficientes. Então, acredito nesse over aqui do Miami Heat, que bateu contra o Jazz nos últimos 9 jogos que eles fizeram de 10. Beleza? Bom, agora vamos tentar entender por que Bulls e Knicks, na minha opinião, é um jogo over. A gente acredita em mais de 230,5 pontos para essa partida. Aqui uma tipzinha mais simples para vocês. A gente sabe que o New York Knicks é um time mais eficiente no ataque e na defesa do que o Chicago Bulls. E se o Chicago Bulls quiser vencer essa partida, eles vão ter que transformar esse jogo técnico em um jogo mais físico. Então eles vão acelerar o jogo e aproveitar que os Knicks não só jogou ontem contra o Oklahoma City Thunder, como eles estarão cansados para hoje, né? Como também, certamente, toda a estratégia desenhada para poder vencer nesse jogo de back-to-back, só dá tempo de você trabalhar um jogo dos Knicks, foi em cima do Oklahoma City Thunder, em que eles acabaram perdendo. Ou seja, o Knicks pode surpreender negativamente aqui e acabar tendo mais dificuldades do que a gente espera. Com isso, eu acho que o Chicago Bulls pode acelerar o jogo, pontuar bem, mas seguirem expostos na defesa. Então, certamente o New York Knicks vai jogar meio que na base do improviso contra o Chicago Bulls, mas que tem uma defesa ruim, tá? O Chicago Bulls uma das 10 piores defesas da NBA, o New York Knicks é o terceiro ataque mais eficiente, os Bulls, que como eu disse, são um time que jogam rápido, vão compensar ainda mais essa falta de técnica na velocidade hoje, se aproveitar de um time mais cansado e que joga muitos minutos, tá? O Tom Thibodeau, o técnico dos Knicks, exige uma minutagem muito alta de seus titulares, ele roda pouco o time, então o Chicago Bulls vai acelerar, o segundo time mais rápido da NBA, um dos que mais vão gerar posse de bola por minuto, certamente nessa rodada. Com isso a gente deve ter muitos arremessos a favor e contra o Chicago Bulls, e como a defesa deles é ruim, o Knicks pode produzir muito bem. Bom, se a gente for olhar aqui em play type, algumas formas nas quais a equipe dos Knicks podem ferir o seu adversário, a gente tem um pick and roll muito bom ali do Jalen Brunson conectado com o Karl Anthony Towns. E é nesse tipo de jogada em que o Chicago Bulls é o time mais vazado de toda a NBA. Eles também são dos times que mais cedem assistências por jogo para armadores e também são o quarto mais vazado para pivôs em toda a liga. Então a gente deve ter aqui alguns pontos fáceis, principalmente de transição por parte do New York Knicks. Deve ser um jogo extremamente movimentado. Quando a gente dá uma olhada aqui nos últimos 20 jogos do Chicago Bulls, mesmo eles sendo pouco eficientes no ataque, a gente tem uma média aqui de mais de 230 pontos com facilidade, né? Quase batendo aqui os 240 pontos de média nos confrontos contra seus adversários, e sempre que eles enfrentam um ataque ali minimamente interessante, eles conseguem ultrapassar a casa dos 130 pontos. Os últimos 3 confrontos entre essas franquias foram bem movimentados também, todos os últimos 3 ultrapassaram essa marca, mas especificamente o último foi o único no qual os Knicks enfrentam um Bulls tão terrível na defesa, e a gente teve 247 pontos na partida, com vitória do Chicago Bulls mesmo jogando como visitante. Então eu acredito que hoje teremos um jogo muito movimentado, muito bem pontuado. O mesmo vale para Bucks e Blazers, mas com uma taxa menor aqui de assertividade, eu diria, porque eu acho que de fato o over dos Knicks e Bulls são mais seguros, mas para essa partida eu também acredito em um over. Vamos de mais de 223,5 pontos, a linha menor é verdade, mas eu confio menos nos Blazers para tornarem esse jogo over do que eu confio no Chicago Bulls. De toda forma, a gente está falando um Bucks que nos últimos 3 jogos teve uma média de 227 pontos ali, né, arredondando para baixo nas partidas em que eles se envolveram. A gente está falando também de um Blazers que nos últimos 9 jogos demonstraram uns jogos bem over também, né? Uma defesa terrível, sofrendo 120,6 pontos dos seus rivais, fazendo 112,2, ou seja, a média de mais de 232 pontos nas últimas 9 partidas que eles fizeram. E quando a gente pega aqui os últimos 10 confrontos diretos entre essas franquias, tivemos mais de 234 pontos também, o que é muito interessante. Quando a gente vai aqui para as linhas em geral, a gente está falando aqui de um Portland Trail Blazers que vem se defendendo muito mal. Nas estatísticas avançadas, eles são defensivamente a 4ª pior defesa da NBA. E o Milwaukee Bucks está melhorando, tá? Chegou a ser agora top 10, mas acima de tudo a gente sabe que é um ataque muito forte com Lillard e Giannis, quase um dos 10 melhores da NBA. E por mais que a gente diga, pô, se eles são uma boa defesa, como é que o Blazers vai ajudar a puxar essa linha para cima? Bom, acontece que os Blazers têm seus principais jogadores que jogam na posição de armação. Scoot Henderson, Shadon Sharpe, Anthony Simons, ou pelo menos os seus principais cestinhas. Essa posição, o Milwaukee Bucks é o segundo time mais vazado de toda a liga. Então eles podem produzir bem aqui, ou pelo menos serem minimamente cômodos, poder justificar essa linha que nem é tão alta assim. 223,5 pontos é uma linha baixa para a NBA moderna. Esse é aquele jogo que ou é over ou vocês fiquem de fora.
mas, repito, é a menos segura dentre essas que a gente passou até agora, isso sem sombra de dúvidas. Finalizando o nosso vídeo, vamos falar de Memphis e Warriors. Aqui a gente tem um Warriors sem o Stephen Curry, um Memphis sem o Ja Morant, um jogo com menos brilho, digamos assim. O Memphis jogou ontem, é verdade, eles vão estar cansados, mas ficou claro que a estratégia deles foi desenhada para poder enfrentar em essa partida consecutiva. O desenho, né, a semana deles foi trabalhar, ou pelo menos nos últimos 2-3 dias, trabalhar para enfrentar o Warriors, que é um possível rival aí de playoff mais factível. Claro, eles não esperavam enfrentar um Warriors tão desfalcado, sem o Stephen Curry, com o Wiggins e o Kyle Anderson como dúvida para hoje. Eles também vão enfrentar aqui um Warriors que já está confirmado o desfalque do Gary Payton II e também do Podziemski. Só que acontece que o Memphis Grizzlies, por mais que eles venham sem o Ja Morant, sem o Marcus Smart e alguns outros jogadores, sendo ele o mais importante além desses, o Santi Aldama, o Memphis Grizzlies é um time que foi conhecido nessa temporada e nos últimos anos por, mesmo sem as suas estrelas, jogar bem. Claro, na temporada passada eles foram terríveis, mas aí também eles estavam sem 3 das 4 estrelas praticamente todo o jogo, isso se não for mais. Se a gente for olhar aqui na classificação, o Memphis Grizzlies é o segundo colocado da Conferência Oeste, enquanto que o Golden State Warriors ainda briga por uma vaga ali no play-in, podendo até ficar de fora, já que a distância para o Suns é de poucos jogos. O Memphis Grizzlies fez tudo isso com diversos jogos sem o seu melhor jogador, Ja Morant, então a gente trouxe um recorte dos últimos 14 jogos sem o Ja Morant. E a gente tem aqui 9 vitórias para o Memphis Grizzlies e 5 derrotas sem a sua principal estrela. Se a gente for pegar aqui nos últimos 3, 6, 7, 8 jogos aqui, eles venceram 6 e perderam 2. Repito, ontem eles perderam para o Sacramento Kings fora de casa, é verdade, mas a viagem é curta, eles seguem na Califórnia e o plano de jogo deles com certeza foi desenhado para enfrentar o Warriors, já que as franquias vêm tendo certa rivalidade recentemente. E sem o Stephen Curry não dá para confiar tanto assim nesse Golden State, mas na temporada em geral os números do Memphis são melhores. É o 5º melhor net rating da liga, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. Eles têm 7,8 pontos positivos por 100 posses, enquanto que o Warriors tem apenas 2. É uma distância bem considerável, tá? E sem o Stephen Curry, esse Golden State fica muito menos perigoso, isso não tem como a gente negar. É verdade que o Warriors conseguiu vencer o Memphis sem o Ja Morant recentemente aqui, mas o nosso palpite é um handicap positivo que eles teriam coberto nessa oportunidade, já que a gente vai de mais 5,5 aqui para o Memphis Grizzlies. Pensando nesse handicap aqui, eles conseguiram cobrir contra o Golden State Warriors naquela derrota, contra os Lakers, e eles conseguiram cobrir contra o Sacramento Kings. Ou seja, desses 14 jogos, eles só não cobriram esse handicap 2 vezes, contra o Oklahoma City Thunder e contra o Denver Nuggets, o que também é muito interessante para hoje. Vamos acreditar que o Memphis possa dar minimamente trabalho para o Golden State Warriors hoje. Claro, no ao vivo o Warriors vai assumir a liderança em algum momento desse placar, e aí vai ser o melhor momento para a gente colocar até um handicap positivo mais esticado a favor do Memphis, especialmente ali a partir do terceiro quarto. Quanto mais esticado, melhor, e aí a gente consegue aí pelo menos ter o direito de perder de pouco. Nesse caso, a gente pode perder de no máximo 5 pontos de diferença ou vencer o jogo, que é green. Palpite de Spurs e Nuggets e também Hawks e Clippers, exclusivo lá do nosso grupo VIP. Chamem lá no WhatsApp para participar. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!